É uma alegria poder estar aqui com os irmãos nesta noite, para juntos continuarmos louvando, engrandecendo este nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos louvores maravilhosos nós já ouvimos nesta noite, nós já entoamos nesta noite. A paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos nesta noite, para juntos continuarmos louvando, engrandecendo este nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos louvores maravilhosos nós já ouvimos nesta noite, nós já entoamos nesta noite. E com certeza, lá no trono da graça, o Senhor está recebendo e registrando a nossa adoração. Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Agora está autorizado, então eu vou tirar. 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 12. 1 Samuel 7, 12. É o versículo que foi escolhido para ser o tema da comemoração destes 50 anos do Círculo de Oração. Diz a palavra do Senhor: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Por gentileza, pode tomar o seu assento. Eu trago nesta noite o abraço, o carinho, a saudação do pastor Wagner Gabi, que é o nosso pastor, que é o pastor desta igreja também. Trago também o abraço e o agradecimento da minha mãe, irmã Maria Gabi, que, como os irmãos sabem, neste momento, a minha mãe passou por um tratamento de quimioterapia e atualmente ela está com os efeitos colaterais pós-químio. Ela já terminou o tratamento, mas teve algumas complicações e ela está em casa, ela está bem debilitada, ela está bem fraquinha, mas ela não deixa de orar pelos irmãos. Como alguns dos irmãos sabem, ela se denomina como a mãe de todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Então, mesmo que ela não lhe conheça pessoalmente, saiba que você está debaixo das orações dela também. E agora, neste momento, ela está precisando das orações. Ela e meu pai estão precisando muito das orações. Ele por estar cuidando dela e está fazendo com muita dedicação. Que o Senhor abençoe a cada um que tem nos ajudado nesse período de convalescência da minha mãe. Trago também o abraço deles ao pastor Esli, a irmã Edenilda. Eles gostariam muito de estar aqui com os irmãos, mas como não é possível, nós estamos aqui e eles estão lá. Hoje o meu pai ficou com ela em casa e eles estão aqui intercedendo a Deus pelas nossas vidas também. Agradeço pelo convite. Era para minha mãe estar aqui, mas como Deus sabe de todas as coisas, eu estou aqui para entregar aquilo que Deus tem para nós. Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. E aprouve a Ele que eu fosse o canal de bênçãos nesta noite. Então, que Ele esteja com todos nós nesta noite. O texto que nós lemos de 1 Samuel traz um dos relatos mais trágicos do Antigo Testamento, nos primeiros livros de Samuel. O povo de Deus, os israelitas, o povo foi atacado e derrotado pelos filisteus próximo a Ebenezer, que é o local, um lugarejo de Efraim. Nesse ataque todo, mais de 30
30.000 pessoas foram mortas. E mais do que isso, a Arca da Aliança, com aquele símbolo tão precioso, foi levada pelos inimigos, causando grande comoção em todo o povo. O líder, naquele momento histórico, era o sacerdote Eli. Quando ele recebeu a notícia do fracasso na batalha, da morte dos seus filhos e da perda da Arca do Senhor, ele não resistiu, caiu e morreu. E eles perderam aquele líder. Em meio a toda essa tragédia que estava envolvendo o povo de Deus, a palavra do Senhor veio a Samuel. E Deus exortou a Samuel para que o povo se convertesse a Deus de todo o seu coração, que o povo rejeitasse deuses estranhos e a idolatria que estava existindo ali no meio deles. E Deus ainda exortou que eles se consertassem e servissem o Deus eterno para terem a vitória. Samuel transmitiu todo esse pedido ao povo e o povo obedeceu e assim aconteceu. Eles conseguiram derrotar os filisteus, que eram inimigos, de forma impressionante. Naquele local onde houve toda essa guerra, todo esse conflito, tudo isso, Samuel ergueu um memorial ao Senhor, como nós lemos no texto, entre duas cidades, entre dois locais, entre Mispá e Sem. Ali ele ergueu um memorial para que sempre se lembrasse. E ele deu o nome daquele lugar, aquele lugar de Ebenezer, que significa o que mesmo, Ebenezer? Até aqui. Amém. E Deus é o nosso ajudador. Hoje, 2020, Deus continua sendo o nosso ajudador. E aquela pedra e pedra sobre pedra para construir o memorial serve hoje como uma recordação, um ponto exato de onde aconteceu isso. E essa pedra tem uma simbologia para nós até hoje, como Deus sendo a nossa pedra de ajuda. Ebenezer nos leva a olhar para trás e reconhecer que em meio a terríveis batalhas, dias de perguntas e respostas não vindas, mesmo assim, Deus não se ausentou do meio do seu povo. Quando nós olhamos para a nossa vida, Ebenezer é um marco na nossa vida, porque nós dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou me referindo ao que passou. E eu digo, até aqui Ele esteve comigo. Até aqui o Senhor esteve com o círculo de oração desta igreja. Até aqui o Senhor esteve conosco nesse período tão difícil que nós estamos vivendo de pandemia. O ano de 2020 é um ano que vai ficar marcado para sempre na história da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Um ano muito difícil para todos nós. Antigamente, nos primeiros momentos de Covid, nós ouvíamos dizer que morreram pessoas lá na Espanha, lá na Itália, lá nos Estados Unidos, e foi chegando cada vez mais perto. De repente, começaram a morrer pessoas aqui em Curitiba, começaram a morrer pessoas no nosso bairro, talvez morreram pessoas da sua família,
Talvez já morreram pessoas que você conhece e hoje nós estamos todos aqui com o nosso coração aberto diante de Deus para dizer: Ebenezer, até o dia de hoje nos ajudou o Senhor. Até o dia de hoje o Senhor tem cuidado de nós. Com lutas, sim. Com problemas, sim. Com dificuldades, sim. Com frustrações. Com sonhos que ainda não foram realizados. Mas Ele está aqui conosco. Quantas pessoas gostariam, neste exato momento, de estar aqui dentro desta casa de oração? Mas estão num hospital. Quantas pessoas neste momento estão num respirador, clamando pela misericórdia do Senhor, clamando pela graça do Senhor, clamando a Deus por mais alguns dias de vida, se essa for a vontade do Senhor. E nós estamos aqui, sim, preocupados com a nossa segunda-feira, preocupados com a semana, preocupados em como vai ser o nosso Natal, como nós vamos conseguir pagar algumas contas, como nós vamos conseguir comprar presentes, tantas preocupações, mas até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor cuidou de nós. E se nós estivermos ligados a Ele, se nós continuarmos firmados nesta rocha, Ele irá continuar cuidando de nós. Porque esse texto, ele faz referência ao passado, quando ele diz até aqui, mas ele também faz referência ao futuro. Porque a história ainda não acabou. Até este momento Ele me ajudou. E eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. Ele esteve conosco até aqui, nos dias bons e nos dias maus. A nossa vida, infelizmente ou felizmente, ela não é feita só de momentos bons, só de momentos alegres, só de momentos felizes. Às vezes, nós estamos lá em cima, mas tem dias que nós estamos lá embaixo. E em todos esses dias, o Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco, segurando firme nas nossas mãos, dirigindo qual é o caminho por onde nós devemos passar, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A sua mão nos trouxe consolo na hora da dor, na hora da dificuldade. Mas a sua mão também, muitas vezes, nos traz disciplina. Muitas vezes o Senhor nos adverte. Olha, isto que está acontecendo com você neste momento é consequência de você não ter dado ouvido à minha voz, de você não ter dado ouvido aos meus conselhos. Por isso eu estou permitindo que você passe por isso neste momento, mas nem por isso eu deixei de te amar. Nem por isso você deixou de ser meu filho, mas como um bom pai, eu estou te disciplinando para que você possa chegar às mansões celestiais. A mão do Senhor nos acolheu em momentos que nós tivemos dificuldades. A mão do Senhor nos acolheu. Talvez existam pessoas aqui desta congregação que ficaram desempregadas em função da pandemia. E a mão do Senhor tem acolhido. A mão do Senhor tem fortalecido. A mão do Senhor tem sustentado. E por isso nós dizemos: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. As tragédias, às vezes, nos levam ao pranto, nos levam a chorar. Porém, em tudo isso, mesmo no momento da dor, no momento da perda, no momento em que Deus tira
do seio da família, da igreja, do nosso convívio, algum ente querido, ainda assim Ele continua nos ajudando. Ainda assim nós continuamos dizendo, Ebenezer, Ele nos permite passar pelo vale, mas Ele passa conosco. Pode ter certeza, naqueles momentos mais difíceis da sua vida, naqueles momentos de dor, de desespero, aquele momento que, às vezes, você como mãe, olha para o armário, olha para a geladeira, olha para os seus filhos brincando e você pensa, o que eu vou fazer de almoço hoje? Eu não tenho o que dar para os meus filhos. Tenha certeza que Deus lá do céu está cuidando. E Ele é um Deus provedor. E quando você menos imagina, o alimento aparece, o alimento surge, aquele pouco azeite que tem na botija é multiplicado e Deus abençoa e você consegue alimentar a sua família, os seus filhos por um dia, por outro dia, porque Deus permite que nós passemos pelo vale, mas Ele passa conosco. Vale é lugar de passagem. Ninguém passa pelo vale e fica no vale. Tenha graça de Deus para você se lembrar que ainda que você esteja passando pelo vale, é algo passageiro. Nós não sabemos quanto tempo, uma semana, um mês, 5 meses, 1 ano, 10 anos, 30 anos, nós não sabemos quanto tempo, mas nós temos a certeza, a convicção que passando pelo vale, o Senhor passa conosco. Nesta mensagem que nós lemos, nós aprendemos que nós não estamos sozinhos neste mundo. Até porque o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições. Imaginem, se Ele avisou que nós teríamos aflições, Ele saberia que as aflições seriam uma maneira de forjar o nosso caráter cristão. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, e nós vencemos, nós saímos dali mais fortes. Nós saímos dali com garra, nós saímos dali com determinação para passar adiante aquela experiência que nós tivemos e para fortalecer a fé de outras pessoas. Nós somos ajudados. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós somos ajudados diariamente pelo nosso Deus. A nossa prosperidade financeira vem do Senhor. Não são apenas os meus braços, as minhas mãos que garantem o meu trabalho, que garantem que eu trabalhe e eu ganhe o sustento da minha família. Não é apenas o meu trabalho que faz com que eu consiga o sustento para minha família. Sabe o que faz com que eu tenha essa prosperidade e consiga trabalhar? É o Senhor que nos ajuda. É dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Se você tem tido um emprego, se você tem tido saúde para levar o sustento para a sua casa, para a sua família, lembre-se que é porque Ele tem nos ajudado. Os livramentos que nós recebemos não são fruto apenas da nossa prudência em guardarmos a nossa casa, guardarmos os nossos bens. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não são apenas trancas e cadeados que guardam a nossa casa.
não é apenas isso que faz com que nós estejamos guardados e protegidos, mas são as mãos poderosas do Senhor que dão o livramento para nós e para os nossos entes queridos. O nosso socorro vem do Senhor, tudo vem dele, o Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós estamos passando por uma luta muito grande, por uma luta terrível, e nós muitas vezes nos desesperamos, às vezes a nossa fé é até abalada. Neste momento nós precisamos de um socorro. O socorro não é aquela ajuda a longo tempo, não. Existem situações na nossa vida que é agora, é para já. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando nós precisamos deste socorro, esse socorro não vem da nossa conta bancária. Quantas enfermidades, quantas doenças, pessoas de grandes posses, com muito dinheiro, adquirem e gastam milhões e milhões e milhões e milhões e os melhores tratamentos e tratamento nos Estados Unidos e em tantos outros países e não conseguem o resultado, porque o nosso socorro não é garantido pelo saldo da nossa conta bancária. O nosso socorro não é garantido através do carro que nós estacionamos ali fora antes de entrar nesse templo. O nosso socorro não é proporcional ao tamanho da casa que nós moramos. O nosso socorro não vem do tipo, modelo e valor de celular que eu tenho e eu posso usar. O meu socorro não vem dos amigos importantes ou influentes que eu tenho. O nosso socorro não vem da nossa árvore genealógica. Não é porque eu sou filho, sobrinho, neto de alguém importante que o meu socorro vem de lá. Mas o nosso socorro vem do Senhor Jesus. Aleluia! Aquele que fez os céus, a terra. É só de lá que vem o nosso socorro. E para ele, alguns desses exemplos que eu citei, ou todos, não têm a menor importância. O que vale para ele nos ouvir e nos atender quando nós clamamos por socorro é a nossa intimidade com Deus. Quanto mais íntimo eu sou dele, mais perto eu consigo estar dele. Quanto mais íntimo eu sou dele, mais rápido eu faço com que eu consiga lhe chamar a atenção. Quanto mais íntimo eu sou do Senhor, ele me manda a resposta mais rápido. Quanto mais íntimo, eu tenho mais acesso a ele e eu posso ser abençoado muito mais rápido. O Senhor ama todos nós como seus filhos. Ele salvou a todos nós que o declaramos, o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas qual tem sido o teu nível de intimidade com o teu Pai Celestial? Quando você precisa falar com Ele, você tem que marcar uma audiência e esperar dias após dias para que você seja atendido? Ou quando você precisa falar com o teu Pai Celestial, você consegue fazer uma ligação rápida e já se sentir atendido? O Senhor Jesus quer de nós intimidade com Ele. Até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Mas o tempo desta ajuda depende de nós. Cabe a mim e a você determinarmos a velocidade dessa resposta de Deus para as nossas vidas.
E é exatamente isso que as irmãs do círculo de oração têm feito. Elas têm buscado ter essa intimidade com Deus. O círculo de oração aqui é à tarde? À tarde, que dia? Na quinta-feira à tarde. Na quinta-feira à tarde, eu não conheço as pessoas dessa congregação, então me sinto à vontade para dizer: será que todas as pessoas que podem estão realmente aqui na quinta-feira à tarde? Procurando ter uma intimidade maior com o Senhor. E às vezes os outros olham e falam assim: puxa vida, mas como que a irmã Catarina, ela ora, Deus responde. Fica alguém doente, chama a irmã Catarina para orar, porque aquela lá, a gente sabe que é certo que Deus vai responder a oração dela. Qual a diferença entre ela, entre mim, entre você? A intimidade dela com Deus. As irmãs do círculo de oração estão aqui nas quintas-feiras, rogando a Deus por nós, rogando a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela tua vida, pela vida da tua família. Se você pode, esteja aqui no círculo de oração, que há 50 anos, 50 anos é tempo. Se você for pensar dia após dia, quantas lutas estas irmãs já não enfrentaram? Quantas dificuldades elas já não enfrentaram? Quantas já não estão mais aqui? Oraram tanto pelos outros e já não estão mais aqui, porque o Senhor já recolheu para as mansões celestiais. Mas que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo aquelas que estão aqui e não estão deixando a bandeira ser baixada, mas essa bandeira continua hasteada, dizendo que aqui na congregação da Vila São Carlos existe um grupo de mulheres e homens também que buscam a Deus nos cultos de oração, nos cultos do círculo de oração. E por isso, por essas batalhadoras, por esses batalhadores, hoje juntos nós podemos comemorar, podemos celebrar esse dia e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Em meio àquela tragédia que os israelitas estavam enfrentando, como nós falamos já, a palavra de Deus veio a Samuel dizendo que Deus queria que os israelitas, o povo de Deus, não eram os filisteus, eram os israelitas. Deus pediu para eles se converterem a Deus de todo o coração e rejeitarem a idolatria. Rejeitarem os deuses estranhos que eles estavam começando a adorar ali no meio deles. Vamos ler o que diz 1 Samuel 7, agora os versículos 3 e 4, que isso nos ajuda a entender também por que às vezes o Senhor não nos abençoa. 1 Samuel 7, 3 e 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Deus exortou o povo naquele momento que estava havendo uma idolatria ali entre o povo de Deus. E eu fui procurar no dicionário o significado geral da palavra idolatria. E idolatria, em termo genérico, refere-se
a qualquer prática de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Toda prática de adoração a ídolos, sejam eles religiosos ou não. Ou seja, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna idolatria. Como cristãos evangélicos protestantes, às vezes nós condenamos alguns outros cristãos dizendo que eles são idólatras, porque eles visivelmente adoram imagens. E vocês sabem a quem eu estou me referindo. E nós nos sentimos tranquilos porque nós não temos ídolos. Nesta igreja não tem imagens, não tem imagens. Mas será que nós estamos deixando Deus ter a primazia em nossa vida? O que é mais importante na sua vida? É Deus que realmente está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Em 2 segundos, reflita agora. Quem está em primeiro lugar no seu coração? A família? Que bom, ótimo, é uma boa escolha. A família foi dada por Deus. A família é bênção de Deus na nossa vida, mas nem a família pode estar acima do lugar de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes nós oramos, nós jejuamos, nós temos desprendimento para estar na casa de Deus, mas Deus não está ocupando o primeiro lugar da nossa vida. Às vezes, quem está em primeiro lugar na nossa vida são os filhos. Que bom, ótimo, que os seus filhos estejam em um lugar de destaque na sua vida. Mas ainda assim, os filhos não podem ser o primeiro lugar, ocupar o primeiro lugar na sua vida. Para alguns, o primeiro lugar da sua vida é o seu emprego. Ah, o meu emprego foi Deus que deu. Eu batalhei, eu dei duro, só Deus sabe o que eu fiz para conseguir aquele emprego. Então, aquele emprego é tudo para mim. Se eu estou na escala e tem alguma coisa na igreja, tem alguma... Não, na minha escala eu não vou mexer, porque o meu emprego foi Deus que deu. Sim, por ter sido Deus que deu, é que você tem que deixar a primazia para Deus. E depois as outras coisas que são importantes. Tudo isso é bênção de Deus, é dado por Deus, mas não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Hoje, sem perceber, nós estamos idolatrando objetos, nós estamos idolatrando coisas que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Lá na história deste povo que nós estamos mencionando, eles estavam criando imagens, eles estavam criando outros deuses. E hoje, sem que nós percebamos, nós estamos com um objeto nas nossas casas, nas nossas bolsas, nas nossas mãos, que se nós não tivermos cuidado, ele está ocupando um lugar mais importante do que Deus, família, filhos, emprego na nossa vida. Ele é o celular. Exatamente. Quem vive sem celular hoje? Eu não vou perguntar porque eu sei que pode ser que alguém aqui levante a mão, né? Que não morre, olha lá, não morre por viver sem o celular. Mas nós, meros mortais, é difícil viver sem um celular. Por aí você percebe, Pastor Esli, uma pessoa, você já viu uma pessoa
desesperada, e você chega para ela, o que foi? O que foi? Eu esqueci o celular, eu perdi meu celular. Meu Deus do céu. Agora eu vou pedir para levantar a mão. Alguém aqui já perdeu o celular? Já perdeu? Depois eu converso com o senhor, tá bom? Depois eu converso com o senhor, tá bom? Alguém que esteja perto dele, por favor, acalma ele. Ai, meu Deus do céu, o que é perder um celular? A gente fica desesperado se perder o celular. E agora? Meu Deus, eu deixei meu celular em casa. Eu perdi meu celular. E agora? E meu celular? Você já perdeu a Bíblia? Já e nem sabe, né? Aliás, onde está a tua Bíblia agora, neste exato momento? Vamos lá. Cadê a Bíblia? Está do lado da cama? Ok, parabéns. E lá na sua casa, tem mais alguma Bíblia? Você lembra onde estão as Bíblias da sua casa? Sinceramente, quem tem celular e hoje leu pelo menos uma mensagem do WhatsApp? Só eu? Ok. Agora não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já abriu a palavra de Deus nesse dia? Quantas vezes você já leu a palavra de Deus nesse dia? Aqui na igreja não conta. Nós dizemos que nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para ler a Bíblia, mas nós estamos passando horas e 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 muitas horas do nosso dia, da nossa vida, prostrados a um celular. A gente acorda de manhã, primeira coisa, normalmente é o celular que nos desperta de manhã. Então a gente acorda, ouve o celular tocar, pega o celular, desliga o despertador e já pega o celular na mão antes de sair da cama. Antes de acordar. Porque se for igual eu, demora um pouco para acordar. Primeira coisa que a gente faz, pastor, a gente se prostra ao celular. Até porque a gente não olha ele assim, a gente se prostra ao celular. E nós vamos ver se teve mensagem, se teve isso, se teve aquilo, como que está o tempo, enfim. Cada um dentro das suas necessidades. Isso é pecado? Não, isso não é pecado. Desde que o celular seja bênção na sua vida e não seja primazia da sua vida. Você acordou, você está vivo, você está respirando. Graças ao sustento e provisão de Deus, você teve condições para comprar aquele celular. Então você tem motivos de sobra para agradecer a Deus, que tem sido teu ajudador fiel, e para dizer ao Senhor: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Não deixe que nada nesta vida tome o lugar de Deus no seu coração. Não permita que objetos que nós não percebamos venham a se tornar idolatria nas nossas vidas, na tua e na minha também. Que Deus não nos deixe que o nosso carro, o nosso emprego, a nossa bolsa, o nosso sapato, o nosso filho, o nosso cônjuge, a nossa igreja, os nossos pastores, tudo isso é bênção, mas nada disso pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Aquele povo estava sofrendo, porque eles estavam se voltando para a idolatria. E Deus os exortou para que eles mudassem o rumo e eles colocassem Deus como prioridade na vida deles. Eles aceitaram o conselho de Deus, eles mudaram o seu comportamento e eles foram abençoados por Deus. Eles deixaram de ser escravos dos filisteus e eles... Depois veio Davizinho,
naquela história de Golias, que mais uma vez derrotou os filisteus, e a partir dessa história que nós estamos mencionando, eles se tornaram sempre vitoriosos. Porque o Senhor pode e quer nos ajudar. Basta nós o colocarmos como prioridade na nossa vida. Se ele não for o primeiro, como canta o quarteto Arautos do Rei, já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. E aí a canção diz: não há batalha perdida com Cristo. Quando ele se tornar o primeiro na nossa vida, no nosso coração, nas nossas prioridades, muitas outras coisas irão acontecer e muito mais rápido. Creia, confie que ele quer e pode te abençoar. Como o profeta Samuel, nós podemos falar, nos referindo ao ano de 2020, a despeito da pandemia que tem assolado famílias do mundo inteiro, ainda assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos chegar no dia 31 de dezembro, quando nós estivermos reunidos na casa de Deus, aqueles que podem, e pela graça do Senhor, por privilégio que Ele está dando a nós, nós vamos poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Lembrando que a expressão até aqui, ela aponta para o passado que eu estou dizendo. Eu passei lutas, passei dificuldades, passei por problemas, mas ainda assim eu estou aqui, firme, confiante, inabalável. Tudo que eu passei, mas apesar disso, até aqui o Senhor nos ajudou. Como é do conhecimento de alguns dos irmãos, eu passei por uma experiência também terrível na minha vida. Há cerca de 4 anos, eu fui diagnosticada, apesar de ter todos os cuidados, com exames, com tudo, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Câncer de mama. 4 anos, agora em dezembro, agora está fazendo 4 anos que eu passei pelas químios, e em junho vai fazer 4 anos que eu passei pelas cirurgias. Eu passei por sessões de quimioterapia, assim como minha mãe passou agora. Eu passei por sessões de radioterapia, passei pela cirurgia, passei pelos efeitos colaterais que tudo isso causa na gente. Tive aquela experiência terrível para uma mulher, principalmente, que é ver o seu cabelo caindo, um fio e outro fio, e uma mecha e outra mecha, e precisei ficar careca, fiquei totalmente sem meus cabelos, passei Natal, Ano Novo e outras festividades careca. Mas durante todo aquele período, eu sabia que existia uma grande família na Assembleia de Deus em Curitiba, em outras cidades, em outras denominações, lutando junto comigo, passando por aquela fase junto comigo. E eu agradeço a Deus até hoje, pela vida das pessoas que oraram por mim, que lutaram comigo, que batalharam junto comigo. E hoje eu posso dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você ainda não pode testemunhar daquilo que você está esperando de Deus, do milagre, da bênção que você está esperando, continue firme, continue perseverando, continue lembrando de tudo que Ele já fez até aqui.
Até aqui você está saudável. Até aqui você veio para a igreja com as tuas pernas. Até aqui você tem para onde voltar hoje. Deitar numa cama, dormir, por mais que não seja como você gostaria que fosse, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E que Ele continue nos dando da sua graça, que Ele continue nos dando força, que Ele nos continue dando vigor, para que a cada dia que se passa, nós possamos ser gratos a Ele, pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. Até aqui significa que a história ainda não acabou. E haja o que houver, vamos declarar nesta noite que nós vamos continuar firmados na rocha que é Cristo. Se há enfermidade neste momento que está batendo as portas da tua casa, da tua família, creia que assim como Ele me curou, eu creio que Ele também irá curar completamente a minha mãe. Ele irá curar a tua vida, a tua vida, a tua vida. Ele irá curar aquele familiar por quem você tem intercedido, aquele familiar por quem você tem orado, aquela pessoa por quem você tem orado, porque a história ainda não acabou. E juntos nós vamos dizer neste momento, crendo no que estamos dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa caminhada que nós estamos para enfrentar, que é a chegada do ano de 2021, certamente nós teremos mais provas, mais lutas, fadigas, decepções, tentações, desafios, mas também nós teremos muitas alegrias, nós teremos muitas respostas vindas do Senhor, nós teremos muitas vitórias, nós teremos muitas bênçãos espirituais e materiais, desde que nós coloquemos o Senhor como a primazia da nossa vida, como número 1 da lista de importância na nossa vida, porque o Senhor quer nos ajudar. Isaías 41:13, para finalizar, o Senhor promete nos ajudar pessoalmente, dizendo, escute, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aleluia, glória a Deus. Firmado nesta palavra, em nome de Jesus. Se hoje você ainda não pode dizer, Ebenezer, por tudo que já aconteceu, eu creio em Deus que você poderá muito em breve dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E como a história não acabou, Ele te toma pela mão e diz, não temas, que eu estou contigo. Seja forte. Seja valoroso, através das tuas lutas, através das tuas dificuldades. O teu caráter cristão está sendo forjado e muitas outras pessoas estão sendo abençoadas através da tua luta, através da tua dificuldade. Continue firme, você está passando, mas Ele está passando contigo. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe o círculo de oração desta igreja, a liderança desta igreja, cada departamento, cada irmão, cada irmã desta igreja. Não esqueçam, Ele deve ser a primazia nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.